Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Médium coordenador, Abel Glaser, Matão, São Paulo. Capítulo 6. A cisão nas zonas trevosas. Eustáquio delira e sente-se agonizando. Um turbilhão de imagens compõe os quadros que lhe desenham, passo a passo, a sua penosa rememoração do passado. Enquanto isso, conduzido por entidades monstruosas de faces rostriformes, garras afiadas e agressividade natural, imagina-se aprisionado num clássico conto de horror. Trilhas escuras e tortuosas conduzem-no a um castelo soturno, que se ergue às margens de um pântano. O calor é imenso, proporcionando-lhe desagradável sensação. Praticamente sem nada enxergar ante a funesta escuridão, não consegue vislumbrar um fim para os momentos de tortura que está vivenciando. Lentamente, luzes, sem qualquer brilho, podem ser avistadas. Eustáquio começa a ouvir urros estrondosos por todos os lados. O seu pesadelo apenas tem início. A caravana diminui o passo e detém-se diante de uma porta estreita que se abre na lateral de uma muralha para receber os recém-chegados. Ingressam na fortaleza, erguida nos mesmos moldes daquelas que existem no plano material. Sem qualquer noção de tempo, instantes depois de chegarem ao seu destino, ele é aprisionado em uma masmorra. Perde a consciência e assim passa dias seguidos. Quando desperta, percebe estar numa cela mal iluminada e fétida, repleta de incômoda umidade e forrada de escombros. Prepara-se para gritar desesperadamente, quando uma criatura disforme abre a porta e profere um grunhido, fazendo gestos para que o acompanhe. Apesar de temeroso, sente que sair desse local é prioritário e não opõe qualquer objeção. Percorrem estreitíssimos corredores, todos parcialmente iluminados, e param diante de uma sala, cujo portal já se encontra aberto. Segundos depois, Eustáquio é recebido por um espírito vestido de negro da cabeça aos pés, possuindo um capuz tal qual um monge, e carregando no peito um grande crucifixo oxidado. Sejas bem-vindo, meu caro amigo. Espero que depois de tanto tempo possamos reatar nossos laços de união e solidariedade. Imagina por instantes que tudo não passara de um sonho e agora estaria acordando para a realidade. Quem és tu, padre? Chamo-me Gedeão. Gosto de trajar-me como um monge para enaltecer o meu passado. Lembra-se de mim, Eustáquio? Certamente que não. Acho que estive sonhando até este momento. Gostaria de ser encaminhado ao castelo do rei. Seria possível? Lamento decepcioná-lo, meu caro, mas você está morto para o mundo que almeja alcançar. Retornou ao seu lugar de origem. E como todos nós, é uma criatura das trevas, que se arrasta pelos umbrais desgraçados. Sua última expectativa de acordar de um pesadelo cessa e o general tomba desmaiado. Recobra-se logo após, e diante dele surge a figura de um militar, trajando armadura surrada e cinzenta, bem distante do brilho das vestes do exército franco.
É um prazer tê-lo de volta, meu amigo. Iniciarei desde logo os esclarecimentos que anseia receber. Sempre fomos aliados, criávamos uma nova ordem espiritual poderosa e imbatível. Nossos companheiros, sob o nosso comando, iriam conquistar um pedaço jamais atingido em todo o globo terrestre, dominando nações, fomentando a guerra e destruindo aqueles que se opusessem às nossas determinações. Tudo corria muito bem, e já havíamos conseguido influenciar grandes governantes na crosta, até que construímos esta fortaleza para servir-nos de abrigo. Quando estávamos em vias de alcançar os nossos objetivos, alguns seres invasores, donos de uma luz de brilho odioso, invadiram nosso templo, escravizaram nosso povo e levaram nosso grande líder, você, Eustáquio. Estupefato, ele segue atento à narrativa que lhe descortina o passado. Estávamos quase sem esperança de reencontrá-lo, e certamente não o conseguiríamos fazê-lo, não fossem vibrações negativas que nos enviou de onde estava reencarnado na Terra. Foi um dia glorioso para todos nós. Fomos de imediato ao seu encontro e, para nossa imensa satisfação, terminamos por encontrá-lo numa das batalhas que você enfrentou. Estava massacrando os seus inimigos, sem dó nem piedade. Atitude digna de um líder e um exemplo para a nossa causa. Emocionados, jamais o abandonamos desde então. E quando você desencarnou, fomos recepcioná-lo. Ainda confuso, Eustáquio argumenta: não me recordo de ter chamado ninguém. Não era preciso chamar-nos explicitamente. Nós o encontramos quando você passou a ter os mesmos pensamentos que nos uniam neste plano imaterial. A sua vibração era inconfundível. Não consigo compreender. É muito simples, meu amigo. Quando você estava conosco no plano espiritual, pensava em conquistar maiores domínios e, para tanto, utilizava qualquer instrumento. Reencarnado, você usou os mesmos métodos e, portanto, em face da sangrenta guerra de conquista que você idealizou e executou, pudemos novamente nos unir aos seus pensamentos e acompanhá-lo. É óbvio que uma mudança em seu comportamento, abandonando seus anteriores princípios, poderia nos ter afastado. Felizmente, isso não ocorreu. E agora, juntos, estamos outra vez. Após longas horas de conversa e de troca de informações, Eustáquio termina aquecendo a essas explanações e reintegra-se ao seu antigo estilo de vida, associando-se novamente aos seres inferiores que acompanharam seus passos por tantos anos. Lembro-me agora. Tu és meu fiel aliado, Capitão Tergot. Às suas ordens, meu comandante. Continuação. Eustáquio. 15 séculos de uma trajetória. Capítulo 32. As consequências do suicídio. No abismo trevoso dos suicidas, uivos guturais e soturnos são ouvidos a todo instante. Enquanto a variação entre calor e frio, angustiando os habitantes da região, são frequentes. As entidades não conseguem enxergar absolutamente nenhuma luz e vivenciam uma sensação de queda constante no tempo e no espaço. O ar parece viciado e pútrido.
figuras horrendas e deformadas vagam pela escuridão, sem rumo e sem esperança. Subitamente flamejam as mais grotescas chamas de fogo, que transformam o covil em uma enorme fornalha, quase sem condições de suportabilidade. Ainda assim, permanecem as trevas e o sofrimento é inevitável. Pouco depois, um frio congelante invade o ambiente, sem proporcionar um minuto de sossego aos seres que se acomodam em cavernas para tentar um repouso, praticamente impossível nessa região. Infelizes criaturas esgargalham-se da própria desgraça, encenando um quadro pessimista e lúgubre. Eis a representação mais próxima do choro e do ranger de dentes. Nesse ambiente inamistoso encontra-se Eustáquio, dentre suicidas e dementados, vagando sem rumo pelos cantões fétidos da escuridão impiedosa das fossas umbralinas. Regenera-se no convívio obrigatório com seres do mesmo estágio vibratório. Sofre como nunca havia experimentado antes, porém depura pouco a pouco o seu adoentado espírito. Dia após dia, durante 70 longos anos, o suicida, que já fora nobre e famoso, expia erros graves do seu soturno passado. Após extenso estágio nas escrubiculadas zonas abissais, Eustáquio passa a viver em um vale assemelhado à cratera de um vulcão inativo, cercado por montanhas rochosas e sem qualquer vegetação. Alguma luz já é possível de ser visualizada para alento de alguns e o temor de outros, que se acostumaram com a cegueira. O ambiente é árido e o clima mantém-se mais constante e quente, imperando o ar rarefeito, mais estável, embora desagradável. Permanece a falta de noção a respeito do tempo e do espaço. Os espíritos vagam num latente estado de torpor e sonolência, culminando em um mal-estar generalizado e perene. Os suicidas aglomeram-se nessas montanhas sem qualquer organização ou liderança. Não há construções ou projeções mentais que simulem cidades. Em agonia profunda, caminham na espelunca a que foram lançados pelo mau uso de seu livre-arbítrio, levado às últimas consequências. Possuem sensações de fome e sede, tal como se estivessem encarnados, o que lhes agrava o estado de ansiedade e insatisfação. Fisionomia doente, um pouco mais consciente, embora revoltado, Eustáquio inicia uma retrospectiva de seu passado. Ao seu lado passeiam, despreocupados, suicidas que se deixaram aprisionar em um invólucro perespiritual deformado e monstruoso, formando um universo dantesco. Seu choro e tristeza nessa região constituem parte do cenário, de modo que seus lamentos não são ouvidos por nenhuma criatura.